Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma circunferência tem 4 centímetros de diâmetro e possui um arco de 6 centímetros de comprimento. Qual será a medida desse arco convertido em graus? Use o π como sendo 3,1. Eu vou estabelecer aqui a resolução dessa questão em dois formatos. Já direto em graus e depois eu vou calcular em radianos e vou converter para graus. E até, inclusive, vai servir aí como momento de comparação entre os dois resultados. Então, vou pensar primeiro que a circunferência tem 4 centímetros de diâmetro. Qual é a consequência disso? A consequência é que o raio é igual a 2 centímetros. Calculando, então, a medida do arco em graus, eu vou pensar que uma volta completa, olha só, vou fazer conjecturas aqui, ó, uma volta completa em graus equivale a 360, ou seja, 360 graus é uma volta. E eu sei que em termos de comprimento, uma volta completa na circunferência, tem um comprimento de 2 vezes π vezes o raio. É a fórmula do comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, 2πr. Sendo assim, eu posso estabelecer a igualdade ou equivalência de que 360 graus corresponde a 2 vezes o π e vezes o raio. Então, ainda 360 graus é igual ou corresponde a 2 vezes o π, que o exercício pede para usar 3,1. Então, 2 vezes 3,1. E vezes o raio, que ele está me dando 2 centímetros. Então, aqui vezes 2. Então, eu tenho que 360 graus corresponde 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,1. Isso vai resultar aí 12,4. 12,4 centímetros de comprimento. Então, quando eu giro 360 graus, melhor essa circunferência aqui. Quando eu tenho uma circunferência, eu saio desse ponto aqui, ó, circunferência com 2 centímetros de raio. Se eu saio desse ponto, dou uma volta completa e retorno para cá, significa que eu percorri 12,4 centímetros. É isso que significa esse 12,4 centímetros, é o comprimento da volta inteira. Só que no exercício eu não andei uma volta inteira, eu andei um arco de 6 centímetros, é como se eu tivesse andado aqui, ó, só 6 centímetros. Então, esse percurso aqui foi de 6 centímetros. Então, ele quer saber que ângulo que corresponde isso, ó. Que ângulo que eu tenho aqui para que o meu percurso, ó, seja de 6 centímetros na borda da circunferência. Então, é isso que eu estou procurando, o ângulo que proporciona esse percurso de 6 centímetros na borda da circunferência. Então, voltando para cá no cálculo. Se 360 graus corresponde a 12,4 centímetros, x graus, uma regra de 3, x graus corresponderá a 6 centímetros de percurso. Então, tu vê que a partir daqui, ó, eu tenho a regra de 3. E aí, quem cruza com x fica dividindo, ó, x vezes 12,4. Então, esse 12,4 vem aqui para baixo. E em cima eu tenho 360 vezes 6. E aí, é cálculo, né? 360 vezes 6 divide por 12,4. Eu vou aqui usar a máquina calculadora para agilizar o cálculo. Mas caso tu não seja permitido o uso de máquina calculadora aí na tua aula, né? Aí tu faz o cálculo, 360 vezes 6, depois divide por 12,4. Então, deixa aqui. Da máquina, eu tenho 360 vezes 6, e aí vou dividir por 12,4. E aí eu tenho 174,19, eu vou arredondar isso para 174 graus, tá? Vou deixar sem nenhuma casa decimal. Também esse critério de arredondamento é de acordo aí com o que te é pedido na tua aula, né? Eu vou colocar aqui em graus. Então, aproximadamente 174 graus. Tá aí, ok?
E olha como faz sentido, ó, porque lembra que uma volta completa, rapidinho aqui um comentário, ó, uma volta completa tem 12,4 centímetros, né? Tem 12,4 centímetros uma volta completa. Como eu andei 6 centímetros, eu andei praticamente a metade, quase a metade. E tu lembra que a metade da volta é 180 graus. Então, como eu andei um pouquinho menos da metade, porque a metade seria exatamente 6,2, né? Metade de 12,4. Como eu andei um pouquinho menos da metade, então eu andei um pouquinho menos de 180 graus. Então, realmente, está fechando aqui 174 graus. Isso, então, para um raciocínio já direto em graus. Se eu quisesse um raciocínio em radianos, eu pensaria assim, que uma volta na circunferência, em vez de 360 graus, tem 2π radianos. Então, em radianos, uma volta completa é 2π. 2π radianos, enquanto que uma volta em graus é 360. E uma volta também, né? Uma volta também equivale a 2πr. Aí é a mesma relação do raciocínio anterior, que é o comprimento da circunferência. Então, armando aqui a regra de 3, eu tenho que 2π de volta, 2π radianos, equivale ao comprimento de 2π vezes o raio. Eu quero saber qual o comprimento em radianos, então x radianos, para percorrer um arco de 6 centímetros. Então, aqui, 6. Para isolar o x, ó, quem cruza com x fica dividindo. X é igual. Aí eu vou multiplicar 2 vezes π vezes o 6. Estou multiplicando cruzado aqui, ó, 2π vezes o 6. E divide pelo que cruzou com x, que é 2πr. 2 vezes π vezes o raio. E aí x é igual. Cancela-se aqui 2 com 2, π com π. Sobrou para mim 6 dividido por raio. Lembra que o raio foi dado é igual a 2. Então, eu tenho aqui 6 divididos por 2. E aí, o x em radianos equivale a 3. Ou seja, então, 3 radianos. Mas ele pediu que fosse feito o cálculo em graus, ou seja, o arco convertido em graus. Então, eu vou converter esses 3 radianos para graus, que deve dar, né, 174. Como que eu faço a conversão? Bom, vou armar uma outra regra de 3 aqui auxiliar. 1π radiano equivale a 180 graus, né, meia volta. Se uma volta é 2π radianos, 1π radianos é 180 graus. Então, se 1π é 180 graus, significa que 3 radianos é igual a x graus. 1π, lembra que ele utilizou o π aqui 3,1. Então, aqui eu tenho 3,1 radianos é 180 graus. 3 radianos será x graus. Quem cruza com x fica dividindo, olha aqui, ó. X igual, então esse 3,1 fica dividindo. E aqui eu tenho 3 vezes 180. Então, x é igual, 3 vezes 180 graus, 540 graus. E aí eu vou dividir por 3,1. Então, esse x em radianos será 540 graus dividido por 3,1. Se tu não pode usar a calculadora aí, tu vai armar esse cálculo e vai estabelecer, né, com a armação da divisão. Eu vou utilizar aqui a máquina. Então, de novo aqui, eu tenho 540 divididos por 3,1. 540 divide por 3,1
Resultado, olha só, a mesma coisa que eu havia obtido antes, 174,1935. Que mais uma vez eu vou arredondar aqui então para 174 graus e obtive a mesma resposta, ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.